Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje encerramos um ciclo aqui. Vamos falar sobre o último episódio de Casamento às Cegas da Netflix. Anteriormente, eu já tinha feito 2 vídeos. No primeiro eu falei sobre o contexto geral da série. No segundo eu falei sobre a formação dos casais. E nesse último eu vou falar sobre o final do experimento, o casamento. Para quem não me conhece, eu sou estudante de psicologia, então eu vou falar sobre a questão comportamental e a reação dos participantes. Então vamos começar falando sobre a Janine e o Damon, que eu acho que muitas pessoas não ficaram surpresas com o que aconteceu, porque a gente já via no final do trailer ela fugindo e caindo ali, só não tinha muita certeza do contexto. Infelizmente não deu certo, o Damon não conseguiu seguir adiante, e na cena em si a gente fica com bastante aflição assistindo, não sei vocês, mas eu fiquei, porque é percebível que ela tá bastante aberta, que ela tá bastante receptiva, né? Tentando até passar segurança para ele. E ele começa a mudar a fisionomia, fica mais nervoso e acaba dizendo não. E o comportamento dela, bastante normal, de sair correndo, né? Um comportamento de fuga, dificuldade de lidar com aquela situação. E no momento que ele fala, ela parece ficar meio paralisada, em choque, ela não tem muitas expressões faciais, isso também é interessante. E depois ela sai ali correndo e foge. Mas eu achei também que ela teve bastante equilíbrio, ela me surpreendeu de ter voltado, de ter tentado conversar com ele. A gente já sabia que era um casal bastante complicado, já tinha brigado bastante. Era um casal com muita dificuldade de comunicação. Isso eu falei no vídeo de formação dos casais. Essa era a maior dificuldade deles. Isso pesou muito na hora da decisão. Uma das coisas que ela falou, eu acho que é o que a maioria das pessoas pensou. Por que que ele resolveu falar só no dia do casamento? Por que que de alguma forma ele não expressou ali que ele estava incomodado? Porque realmente é um trauma muito grande, é um medo que a maioria das mulheres tem do abandono e da rejeição. E eu fiquei bastante comovida, era um casal que eu falei, eu gostava muito deles, naquela loucura toda, mas eles eram muito imaturos se a gente pensar em dar esse passo tão importante, que é o casamento. Infelizmente não deu certo. Mas vamos seguir aqui falando então do segundo casal, que é a Amber e o Barnett, que é um casal que é bem interessante a trajetória deles, né? Ele estava muito em dúvida de quem ia escolher durante as cabines, estava conectado com mais de uma mulher e ela desde o início estava muito conectada com ele. E durante o casamento era visível assim a emoção, transparecia no rosto dela, ela estava bastante emotiva, mas ao mesmo tempo sempre aquela postura de mulher bastante forte, decidida, sabendo o que queria, até se precisasse lutar por ele, lutaria. E ele demonstrando um certo, não desconforto, não digo essa palavra, mas ainda indecisão, medo, insegurança. Vale lembrar, gente, que é só 6 semanas que esse pessoal se conheceu para tomar essa decisão tão importante. O que eu achei importante nesse casal, que eu achei relevante de trazer, é que ambos falaram sobre a amizade, que era importante para os dois. Ela comentou que via ele como um grande amigo, e ele falou sobre a questão também de ver nela uma companheira. Isso é muito importante para um casal, a gente sabe, né? Para manter um relacionamento, para conseguir enfrentar os desafios, os obstáculos que são naturais. Na verdade, esse não é o final. Agora é uma nova etapa que eles estão e que eles vão enfrentar. A gente via que eles também tinham algumas dificuldades ali, alguns conflitos, mas vale também lembrar que nenhum casal é perfeito e eles toparam a ideia de enfrentar um desafio, né? Vamos dizer que ali venceu a conexão e eles preferiram arriscar e ver o que que vai dar. Então fica a nossa torcida para eles, que dê tudo certo desse casal. E agora vamos falar da Kelly e do Kenny, que deu dó, né? Eu fiquei com dó um pouco do Kenny, um cara bastante educado, aparentemente bastante íntegro,
mas a gente percebia na Kelly já uma indecisão. E eu falei isso, eu senti já no último episódio ela mudando um pouco a fala, ela demonstrando um desconforto. E outro ponto que eu achei interessante que ela colocou, que na verdade ela não sentiu uma conexão com ele, ela estava indo em busca de sentir algo que ela tinha sentido com o ex-namorado. Isso é bastante complicado quando as pessoas tentam comparar sentimentos internos. Então ela estava muito confusa. O que eu achei precipitado só nela, desde o início, assim, foi a questão do lance das famílias ali. Eu acho que foi um dos casais que mais tentou conectar as famílias. Então, eu acho que se ela não estava tão segura, ela podia ter freado um pouco, ter demonstrado mais a sua insegurança para ele. Porque ele estava muito, 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 muito envolvido emocionalmente. E a gente viu que ele ficou bastante abalado. Mas ele teve uma postura ali muito elegante quando tudo aconteceu. Eu até achei que o programa foi bastante deselegante, forçando ele no momento de conflito a falar. Mas eu só me pergunto também se não fosse filmado, se todo mundo ia ter essas reações que teve, né? Porque, querendo ou não, inibe um pouco a filmagem, né? A pessoa controla um pouco, segura mais a onda, para não ficar mais feio ainda a situação, né? Então, bastante complicado, infelizmente não deu certo. Deu para ver que ele ainda, de alguma forma, parecia estar brotando talvez alguma esperança, assim, que é difícil, né? Ninguém aperta o desligar quando sente algo por alguém. E foi um experimento bastante intenso, né? Onde eles falaram muitas coisas muito íntimas, se abriram realmente, às vezes mais intenso do que muitas relações. Então, com certeza, para ele foi bastante difícil. Mas foi legal ver o apoio da família ali naquele momento, da irmã, a irmã conversando com ela. Mas claro que era uma decisão muito importante que ela realmente tinha que tomar e ser a mais honesta possível, né? Outra coisa interessante que eu anotei foi a questão que ela falou uns 13 eu te amo. E aí a gente também reage meio estranho isso, eu te amo, né? Como se fosse uma palavra que não tem tanto peso. Para nós, essa palavra tem bastante significado. Mas eu fui vendo que no contexto ali, ela estava dizendo no sentido mais afetivo, como se fosse um amor de amigo mesmo, que ama a pessoa que ele é. Mas o jeito que era passado, que ela falou mais, ela falou uma frase que foi bem interessante. Ela disse: eu te amo, mas não sei se estou apaixonada, né? Então é estranho ouvir isso. Então é como se separasse o amor da paixão, né? No sentido que faltava alguma coisa mais química, né? Que foi algo que ela disse desde o início. Desde o início não, a gente viu mais a Jéssica reclamando disso, ela foi contando isso na metade do programa, em alguns episódios, ela começou também a manifestar essa insegurança com ele. Mas vamos lá, vamos chegar agora então no casal que muita gente comentou, principalmente da Jéssica. E a Jéssica, mais uma vez, aparentando uma montanha russa de emoções. Mais uma vez a Jéssica veio com discursos contraditórios. Aparentemente ali ela parecia tá nos dizendo que tinha encontrado o cara certo, que ela não encontraria uma pessoa melhor do que ele, e de repente, ali, né, no meio da cerimônia, ela pegou e disse não. E até a forma como ela foi receptiva, né? Ela poderia até no olhar ter ajudado um pouco ele e ter mostrado que não ia dar certo. Então, ele sofreu muito, né, gente, o Mark nessa situação, né? Teve vários episódios da Jéssica que a gente já falou que foi bastante constrangedor. Muita gente também fala que ele é bobo e tal, mas eu já disse para vocês que é um participante que para mim tem bastante carisma, que eu acho que é um cara que demonstrou que ele lutou, sabe? Independente de fazer papel de bobo ou não, ele estava sentindo aquilo de verdade, então ele lutou por ela. E quem somos nós, né? Ele foi até o final para ver o que ia dar, né? E infelizmente não deu certo. Eu acho que a Jéssica, como eu falei, tem muitas crenças bastante enraizadas, ela não conseguiu se desconstruir. A questão da mãe ainda é muito forte.
eu não vi em nenhum episódio ela conversar com a mãe dela. E ela fala muito sobre a relação da mãe, né? Sobre a questão da dificuldade da mãe, né? Sobre a própria questão de ela não ter tido pai. Então, acho que ela tem muitos conflitos ali que ela não conseguiu ainda superar. Então, para ela é muito difícil pensar. Acho que ela realmente, mesmo, e olha que o Mark até tentava passar todo um suporte de segurança, mesmo sendo muito jovem, mas ela com muito medo, muita insegurança, acabou não seguindo em frente. Mas a gente já esperava que isso de alguma forma fosse acontecer. Uma pena que o Mark sofreu muito, né? Nesse experimento, nessa situação, porque ela mudou muito da cabine também, se a gente for parar para pensar, depois das outras etapas do experimento. Se a gente for ver a primeira Jéssica, os primeiros comentários dela, é uma mulher completamente diferente que a gente foi vendo depois. E agora vamos chegar ao último casal, que é o casal que é o queridinho de muitas pessoas. A gente já viu uma conexão deles muito sincera ali, que era o Cameron e a Lauren. A gente percebia que eles realmente tinham uma ligação, a gente conseguia ver que, principalmente ele parecia mais maduro, que ele realmente estava disposto a mergulhar, né, nesse experimento. E eu achei bastante emocionante ver ele ali, que ele até chorou, né, totalmente envolvido. Eu ainda tinha dúvida se a Laura ia dizer sim ou não, porque ela estava confusa. E vamos torcer que esse casal consiga manter essa parceria também, essa cumplicidade, esse respeito. Foi o casal que mostrou menos desequilíbrio durante a temporada. Não sei se vai ter novas temporadas, mas essa temporada eu achei bem interessante. Achei esse episódio muito corrido, achei que teve muitos cortes, às vezes era difícil a gente se envolver emocionalmente com algo que a gente estava com grande expectativa, que era aquele momento do casamento, porque foi tudo muito rápido, mesmo sendo 1h30, eu senti isso, que talvez pudesse alguns pontos serem mais explorados. E outro ponto que eu achei fofo foi a mãe do Mark e ele ali, uma relação muito boa dos dois, ela dando todo o apoio para ele necessário, e ele, como sempre, bastante centrado dentro da situação. Como eu falei, diferente da Jéssica, que a gente não vê a mãe dela ali nem para dar um suporte, um abraço. Então, muitas pessoas criticando ela, mas se a gente parar para pensar, a gente não vê essa questão de apoio familiar. Alguma coisa deve ter ali. E talvez esse comportamento possa estar muito ligado à mãe. Então é isso, essa série acabou. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo extra falando como eles estão atualmente, fazer uma pesquisa. Eu já vi que eu consigo colher essas informações, então se vocês tiverem interesse, eu posso trazer para vocês um vídeo falando como eles estão agora e fazendo alguma análise, mas vai depender do interesse de vocês. Também peço para vocês me ajudarem, dando dicas de séries dentro desse conceito que possa ser interessante aqui eu trazer. Alguma série que fala sobre questões comportamentais, alguma coisa que vocês possam achar interessante dentro do contexto do canal, que eu faça um vídeo com todo o meu carinho especial. Gostei bastante dessa temática, gostei bastante de compartilhar com vocês essas informações, de ler os comentários, né? Que aí a gente vai tendo uma troca bem interessante. Então, muito obrigada a quem esteve comigo desde o início dessa jornada, no primeiro vídeo, passou para o segundo vídeo, está nesse vídeo agora, né? Que encerra, como eu falei, esse ciclo. Gratidão.